Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Vanessa. Você pratica a escuta empática e pacífica? Já foi escutado, ouvido por alguém dentro dessa abordagem? Não é uma prática comum na nossa sociedade, né? Quem é o criador da escuta empática e pacífica? É o Marshall Rosenberg, autor desse livro. E é com base nesse livro que eu trouxe esse assunto para conversarmos hoje. O autor desse livro, o Marshall Rosenberg, e o livro se chama Comunicação Não Violenta, ele trata desse assunto, que é um assunto amplo e muito interessante, mas eu trouxe apenas um aspecto, que é a escuta pacífica e empática, ou também pode se chamar de escuta ativa, né? Que já é também um assunto bastante complexo, mas eu trouxe esse assunto porque é muito comum nós ouvirmos, né, o outro, ou até procurarmos para sermos ouvidos, e às vezes queremos, principalmente nesse momento de crise, né, ou em momentos de dificuldade, procurarmos alguém para conversar e querermos ser ouvidos. E a outra pessoa, com boas intenções, é claro, interromper, perguntar, às vezes até com curiosidade, perguntar, fazer perguntas, querer dar soluções, fazer interpretações, querer explicar o que a gente está dizendo. E não é por maldade, a gente sabe disso, né? Mas não é uma prática de escuta pacífica nem empática, de acordo com Marshall Rosenberg. E a nossa sociedade, na verdade, não sabe muito fazer isso, né? E eu sei? Não, também não sei. Estou aprendendo e para aprender precisa praticar diariamente. E a gente cai, levanta e continua caindo, levantando, e um dia a gente vai aprender, com certeza. Mas é preciso praticar. Não é fácil aprender porque nós estamos enraizados numa prática de ouvir, que não é ouvir, só que não, ouvir entre aspas, né? Que é esse ouvir interrompendo o outro o tempo todo, é um ouvir completando as frases do outro, é um ouvir querendo dar soluções, querendo resolver o problema do outro, é um ouvir com diálogos internos nossos, julgando, interpretando, avaliando, suspeitando que tem outras coisas por trás da fala do outro. É um ouvir muitas vezes reativo, né? Reagindo, discordando. Então não é ouvir, né? Não é a escuta empática e pacífica que é a proposta pelo Marshall Rosenberg. E o que é então a escuta empática, né? A escuta pacífica, né? A escuta pacífica, ela aceita, para começar, só para entender um pouco do que é a escuta empática e pacífica, depois eu vou aprofundar e falar das estratégias de como praticá-la. Ela aceita multiplicidade de perspectivas. Tô com minha cola, tá bom? Ela explora mundos possíveis. Ela não é objetiva nem subjetiva. Ela é centrada nas emoções e ajuda a reconhecer as nossas premissas implícitas. Ela ouve as dores do outro sem biografar as nossas dores. O que é biografar as nossas dores? É quando a gente está ouvindo as dores do outro, a gente não competir pelas dores, competir com as dores, os sofrimentos do outro. Você já presenciou uma situação em que a pessoa está falando das dores e sofrimentos dela e a outra pessoa começa a falar: eu passei por uma situação semelhante, ou eu passei por uma situação pior. Ou então a pessoa começa a falar, a outra pessoa, né, que estava ouvindo, né, começa a falar da vizinha, da prima que passou por uma situação semelhante, né. Isso é biografar as próprias dores ou começar a biografar as dores de outras pessoas, de terceiros, né. Então,
A escuta empática e pacífica, ela demonstra aceitação, né? Ela não interrompe o outro, ela não completa frases, né? Ela está consciente da linguagem corporal, né? Ela procura compreender sem bisbilhotar, sem interrogar, sem curiosidades, né? Ela mostra reconhecimento pelo valor único da pessoa que fala, pela mensagem da pessoa, né? Ela parafraseia, ela resume, né? Ela não supõe que compreendeu, né? Ela suspende julgamentos, né? Ela, quando faz perguntas, ela faz perguntas apreciativas, né? Ela respeita o silêncio do outro, né? Ela não pressiona, ela não apura. Então, a pergunta, a escuta empática e pacífica, ela tem essas premissas, né? E de acordo com Marshall Rosenberg, ele tem uma frase que abre aspas, é assim: 90% dos nossos sofrimentos acontecem por causa das nossas interpretações. Então, as interpretações nossas são baseadas em julgamentos e preconceitos e na desconsideração de que somos seres humanos com sentimentos e emoções. Não somos só seres racionais e cognitivos. Então, é preciso considerar as nossas emoções e os nossos sentimentos, né? Então, como se dá a escuta pacífica e empática? Ela é ativa e receptiva, né? Ela tem como propósito o acolhimento do que o outro diz através das palavras, através do seu corpo, né? Das mensagens implícitas e explícitas. E ela tem como premissa você silenciar os seus diálogos internos, as suas interpretações, as suas avaliações e ouvir, escutar o outro verdadeiramente, né? E então, o que é preciso você observar enquanto o outro fala e você escuta de verdade? Os sentimentos, as necessidades do outro e os pedidos expressos pelo outro, né? É claro que quando você também quiser se escutar, você vai usar essas mesmas premissas, tá? Você pode também se escutar empaticamente e pacificamente. E é importante dizer que as necessidades nossas humanas, elas podem ser de 5 tipos, tá? Podem ser fisiológicas, como por exemplo, a fome, sede, sono, necessidade de descanso. Segundo, necessidade de segurança, por exemplo, segurança física, né? Como abrigo, um local para dormir, né? Você precisa uma necessidade fisiológica que é dormir e um local para dormir, que é de segurança, por exemplo. Terceiro, necessidade de amor, de conexão, é uma necessidade humana. Quarto, necessidade de respeito, de confiança, né? Quinto, necessidade de autorrealização. Essas necessidades humanas, elas estão baseadas, de acordo com Marshall Rosenberg, na pirâmide de Maslow, tá bom? E aí, a gente observando, então, os sentimentos, as necessidades e o pedido por ajuda e auxílio, a gente vai conseguir fazer essa escuta empática, né, e pacífica com o outro e com nós mesmos, tá bom? Então, para entender, dando exemplos, cada um desses 3 aspectos, né? No caso de sentimentos, quando você estiver escutando o outro, quais são os sentimentos que o outro está expressando através do seu comportamento, do seu corpo e das suas falas, né? Sem as suas avaliações e interpretações, observe, né? O que foi dito pelo outro. Né? Ou se você está fazendo escuta empática, quais são os sentimentos que você está tendo? Né? Com relação às necessidades, que é o segundo aspecto, quais são as necessidades concretas do outro? Ou quais são suas necessidades concretas? Né? Com relação ao pedido de ajuda, de auxílio,
Quais são as necessidades concretas de auxílio que o outro está precisando, que ele está pedindo, ou que você precisa pedir para o outro, se é o seu caso, né? Uma pergunta, por exemplo, nesse terceiro aspecto seria: o que poderia acontecer para melhorar a minha vida? O que eu posso pedir de maneira concreta e objetiva para o outro para melhorar a minha vida? O que o outro está me pedindo, né, que eu possa ajudá-lo a melhorar a vida dele de maneira concreta e objetiva, né? Então, esses são modos de fazer uma escuta ativa, pacífica, empática, né? Deixa eu conferir a minha colinha aqui para ser mais objetiva também na minha fala, né? Para tudo isso é preciso que você, então, de fato, se silencie, né? E permita que o outro fale, né? Que ele escute a si mesmo, que ele escute a própria história, né? Por que a gente vai ao psicólogo, faz terapia, vai ao terapeuta? Para escutar a si mesmo. Esse é um processo de cura, inclusive, né? E a gente busca o terapeuta, né? E paga pelo terapeuta, porque a gente procura uma pessoa que não nos vai julgar, né? Que não vai avaliar as nossas palavras, nossas atitudes e emoções. Então é tão bom se a gente encontrar um amigo ou uma pessoa de confiança que possa nos ouvir e nos escutar sem nos julgar, né? Sem interromper a nossa fala, sem interpretar, buscar explicar o que a gente está dizendo, né? E se a gente faz o pedido de ajuda, né? E se não está claro, aquela pessoa sem julgar, sem achar que compreendeu, aquela pessoa poder dizer: olha, veja se eu compreendi, veja se eu compreendi o que você disse. Você está me pedindo, ou você está querendo ajuda para isso? Me corrija se eu estou errado. Você gostaria que eu te ajudasse naquele ponto para terminar essa tarefa? Então você quer que eu encontre com você para terminar este e aquele ponto dessa tarefa para você apresentar aquele trabalho na semana que vem? É isso que você quer que eu faça? Para te ajudar? Isso vai melhorar para você? Isso vai aliviar para você? Então, é isso que você pode fazer, né? No final da fala da pessoa, depois de escutá-lo silenciosamente, deixar ele terminar a fala dele, depois que ele fizer o pedido dele, demonstrar o que ele quer para ajudar ele. É assim que a gente pode checar se a gente compreendeu o que ele necessita, né? E você também observar o que você de fato necessita, né? Uma ação concreta, objetiva e clara do que você necessita, para você também fazer seu pedido de ajuda para o outro, né? Mas antes disso, observe seus sentimentos, como é que você está sentindo, né? O que você precisa, quais são aquelas necessidades, né? Depois, quais são as necessidades que você tem, se é uma, se são duas conjugadas, né? Depois, qual que é o pedido de auxílio que você precisa fazer ao outro? Então, para finalizar a conversa, permita-se conectar com a vulnerabilidade do outro. O outro é tão vulnerável quanto você é, né? Então, o outro é vulnerável como eu. Lembre-se que cada um de nós vive na sua própria versão da realidade. Então, a realidade para cada um é diferente. Por quê? Porque a minha interpretação da realidade é minha, é única. Então, a minha versão da realidade é minha, não é sua. Por isso que é preciso que eu silencie ao ouvir o outro. É muito ruim quando eu procuro o outro para falar, para conversar, porque eu estou agoniado, chateado, ansioso, e o outro começa a fazer interpretações dele sobre a minha versão da realidade. Por isso que nós precisamos praticar mais a escuta empática e pacífica. Eu também preciso praticar, né? E é por isso que eu estou falando sobre isso, para eu também aprender. Espero que você tenha gostado, que isso te auxilie a escutar e a ser escutado de maneira mais empática e pacífica. Obrigada por você estar aqui. Até breve. Tchau, tchau.